Olá, turma. Nós somos o grupo 2 e sendo que o grupo é composto pela Gracilene, pela Nívia, pela Juliana e por mim, Jaqueline. E nós vamos abordar o tema 4, que fala de educação e cidadania, direito à dignidade humana. A nossa colega Gracilene vai fazer uma pequena abordagem. O homem, desde o princípio, ele procurou viver em uma sociedade por instinto de sobrevivência. Por quê? Havia necessidade da preservação da espécie, mas essa convivência em sociedade nem sempre aconteceu de forma pacífica. Por quê? Mas apesar de toda a riqueza produzida pelo homem, como um todo, os avanços tecnológicos veio desfocar o homem, o ser humano como um todo, para que a vida na Terra seja bem melhor, porém, buscando agregar em uma sociedade onde o indivíduo seja consequência do meio. Pois podemos perceber que a educação começa através da sua formação no âmbito familiar, e perceber também que ela está inteiramente ligada ao convívio familiar e escolar. E falando também um pouquinho da cidadania que está inserida nesse contexto educacional que a colega falou, essa cidadania ela vem a ser o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, ou seja, está relacionada ao pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada e que lhe atribua um conjunto de direitos e obrigações sob a vigência de uma Constituição. E a Constituição de 88, por sua vez, ela traz lá em seu artigo 205 que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Portanto, é dever do cidadão procurar articular, ou melhor, participar da vida política da escola e cobrar, sim, que condições dignas de ensino e educação prevaleçam. Principalmente no cenário em que a gente se encontra, é mais do que necessário que a gente busque nossos direitos, sim. E para exercer uma boa cidadania, isso implica que os direitos e os deveres, eles estão interligados. E o respeito e o cumprimento de ambos, eles vão contribuir para uma sociedade mais equilibrada e justa. Quando se fala de educação e cidadania, é impossível não citar o direito à educação. O direito à educação ele se encontra no rol dos direitos humanos, ou seja, do direito à dignidade da pessoa humana. E esses direitos, ainda assim, se encontram no âmbito dos direitos da igualdade. Por quê? A dignidade humana é a igualdade na diversidade, ou seja, a cidadania é impossível não citar o direito à educação. O direito à educação ele se encontra no rol dos direitos humanos, ou seja, do direito à dignidade da pessoa humana. E esses direitos, ainda assim, se encontram no âmbito dos direitos da igualdade. Por quê? A dignidade humana é a igualdade na diversidade, ou seja, todos são iguais, pois todos têm o direito a ser diferentes. Antes de adentrar mais profundamente no assunto, é necessário frisar que no ano de 1948 surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é resultado de uma série de conferências e pactos realizados por todo o mundo. Já no Brasil, esse pacto vem orientar a nossa Constituição Federal de 1988. Mas quando se fala em direitos humanos, nós remetemos a um tempo muito mais antigo, que podemos citar a antiguidade clássica nas tragédias gregas, que já traziam em si referências aos direitos humanos. No século XIII também nós temos Tomás de Aquino falando de direitos inerentes à natureza humana, os direitos naturais de cada ser humano. A Revolução Francesa também traz os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, embora esses ideais, naquele momento histórico, tenham sido pensados especialmente para a burguesia, tal como contrapõe Karl Marx quando ele apresenta sua crítica a essa classe social através do Manifesto Comunista de 1848. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, frisar que no ano de 1948 surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é resultado de uma série de
conferências e pactos realizados por todo o mundo. Já no Brasil, esse pacto vem orientar a nossa Constituição Federal de 1988. Mas quando se fala em direitos humanos, nós remetemos a um tempo muito mais antigo, que podemos citar a Antiguidade Clássica nas tragédias gregas, que já traziam em si referências aos direitos humanos. No século XIII também nós temos Tomás de Aquino falando de direitos inerentes à natureza humana, os direitos naturais de cada ser humano. A Revolução Francesa também traz os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Embora esses ideais, naquele momento histórico, tenham sido pensados especialmente para a burguesia, tal como contrapõe Karl Marx quando ele apresenta sua crítica a essa classe social através do Manifesto Comunista de 1848. Mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos traz no seu artigo 26 que todos os seres humanos têm o direito à educação. Essa educação será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Assim, o texto ele deixa claro desde logo que o homem tem o direito a se educar-se, a se desenvolver intelectualmente, e já aponta o Estado com essa obrigação para com a educação, que deve ser gratuita e obrigatória e claramente com a qualidade que nós precisamos e para desenvolver essa gama de direitos e deveres que o homem tem que ter consciência que tem. E também ela lança sobre a educação um novo olhar com a possibilidade da transformação do homem em um sujeito educativo. No Brasil, o direito à educação é disciplinado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais conhecida como LDB, que é a Lei 9.394 de 96, que vai dispor no seu artigo 2º da seguinte maneira: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Assim, a educação ela é um direito essencial, é um direito à dignidade humana que vai ser o propiciador de condições necessárias para a inclusão do homem nos espaços públicos. Assim, a educação pública é um dever básico do Estado para com os seus cidadãos. Paulo Freire diz que é Dever básico do Estado para com os seus cidadãos. Paulo Freire diz que é preciso plantar a semente da educação para colher os frutos da cidadania. O autor baseia sua obra na necessidade de conscientizar pela educação. Assim, a semente da educação é necessária ser plantada para que, através dela, os frutos da cidadania floresçam e gerem indivíduos conscientes que os cidadãos e seus direitos conheçam seus direitos, mas também façam seus deveres. A escola deve ter o poder, através da educação, transformar pessoas. Essas pessoas podem transformar o mundo. Agradecemos a atenção.